uma decisão muito prudente da Justiça Eleitoral, em especial que a biometria vem sendo implementada para oferecer maior segurança no momento da votação desde 2014. Agora, a biometria exige a presença do eleitor junto ao cartório eleitoral para que o cartório possa colher a sua digital, que é justamente o elemento físico que assegura o sistema de votação. Essa é a ideia da biometria que vem sendo implementada. Aqui no estado de São Paulo, dos 645 municípios, cerca de 480 já adiantaram bem o processo de biometria. Mas, enfim, ainda muitos eleitores não conseguiram se dirigir até um cartório eleitoral e atualizar as suas informações. Pensando nisso, para evitar a aglomeração e, ao mesmo tempo, prestigiar a vontade deste eleitor, ou seja, estimular a maior participação dos eleitores junto ao processo eleitoral, a Justiça Eleitoral entendeu por bem suspender a biometria, autorizando mesmo aqueles que ainda não tenham realizado a sua biometria a votarem para as eleições de 2020, com um destaque. Após as eleições, esses títulos daqueles eleitores que não atualizaram ou que não fizeram a sua biometria serão cancelados, justamente para que os eleitores se dirijam após as eleições e atualizem as suas informações e realizem a biometria. E a gente está falando da biometria, né? E eu imagino que ela contribua aí para o processo eleitoral ser muito mais seguro, ter os resultados muito mais confiáveis. A gente sabe que nesse momento que o uso da tecnologia é tão grande, é importante ter a tecnologia a favor e nesse momento de eleição ainda mais, né, doutor? Não tenha dúvida. Veja, nós hoje contamos com diversas tecnologias que poderão ser implementadas justamente para maior segurança ao processo eleitoral, né? Existe todo o processo eleitoral, ele recebe uma série de dúvidas sobre a segurança da urna eletrônica, a segurança do cômputo desses votos, do recebimento desses votos. Para a Justiça Eleitoral sempre busca o princípio da isonomia, que é a condição de igualdade entre os candidatos, justamente para que um não possa favorecer ou buscar o voto do cabresto. Então, ou seja, pensando nisso, é que a Justiça vem implementando e dispondo diversos mecanismos, principalmente da área de tecnologia, para que ofereça maior segurança no momento do processamento do voto do eleitor. E, doutor, saindo um pouco da biometria, falando do processo eleitoral em si, uma pergunta que não quer calar, que muita gente tem falado disso, a gente tem lido muito. Como é que fica? É possível? Existe juridicamente algo que possa impedir a eleição em outubro ou postergar ela para mais para o final do ano? Para quem ainda está perdido nessa situação, como é que funciona? Olha, eu tomei o cuidado até de relacionar quais são os argumentos daqueles que defendem o adiamento das eleições e quais são os principais pontos que não justificam o adiamento, ou seja, que justificam justamente a realização das eleições conforme o calendário eleitoral previsto para 4 de outubro. Então, vejam só, os argumentos daqueles que defendem o adiamento são basicamente 3 ou 4. Primeiro, o uso do fundão eleitoral para a área de saúde, tendo em vista a pandemia causada pelo coronavírus. Muito bem, esse é talvez o principal, que é o econômico, né? Já que não se justificaria a utilização de valores públicos, dinheiro público, para a organização das eleições, tendo em vista que o país enfrenta a pandemia e pessoas estão morrendo. Então, vejam só, esse é o principal argumento. Segundo, alguns defendem, inclusive, a unificação das eleições. Para quem não sabe, nós temos, a cada 2 anos, o processo eleitoral é startado. Então, para as eleições de 2020, serão eleitos os prefeitos e os vereadores. Para as eleições de 2022, serão eleitos presidente, governadores, deputados federais, deputados estaduais. Então, são as chamadas eleições municipais e as eleições gerais. Alguns grupos defendem a unificação dessas eleições, tá? A cada 4 ou 5 anos, com a extensão de 1 ano a mais para os mandatos. Então, vejam só,
são temas que não guardam relação com a Sim. pandemia, né? Uhum. E me parece que o momento também não é apropriado. Para O isso. terceiro, talvez o principal Uhum. argumento, além da questão financeira, evitar a aglomeração no dia da eleição, né? E a prorrogação dos mandatos daqueles que, obviamente, estão em pleno exercício do mandato. Esses são os 4 argumentos favoráveis ao adiamento. Uhum. Eu poderia relacionar aqui 10 argumentos que justificam a manutenção da data das eleições. Sim. Primeiro, os 4 contrariando esses 4 primeiros daqueles que defendem o adiamento. Muito bem. É possível nós utilizarmos o fundão público para a saúde, ao invés de aplicarmos nas eleições? Sim. Basta que o Congresso autorize de forma extraordinária o financiamento privado pelas pessoas jurídicas, como sempre foi, como é nos Estados Unidos, como é em diversos países. Então, me parece que se justifica. Inclusive, tem projeto de lei Uhum. em andamento na Câmara dos Deputados nesse sentido. Do- Segundo,